Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Leremos o versículo de número 14. Glória a Jesus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do irmão Rude, que nos fez esse convite. Deus abençoe. Pastor Jair, toda a igreja que sempre nos recebe de uma maneira muito carinhosa. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 14. Se puder já deixar também aí reservado o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Amém? Em cima destes dois textos, quero transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor tem me concedido. Amém? Todos acharam Joel 3? Diz assim o texto: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. O profeta Joel, ele foi levantado por Deus para trazer à nação de Judá uma mensagem de juízo de Deus. Todos nós sabemos que Deus se manifestou através dos tempos, pela história, primeiramente a Abraão, fazendo-lhe promessas, operando maravilhas, fazendo com que, depois de já sendo ele avançado em idade, e sua esposa também já havia cessado do costume das mulheres, e aí o Senhor cumpre nele a sua promessa, dando a ele um filho, e depois o Senhor vai multiplicando a semente de Abraão, faz dela uma nação. Eles descem ao Egito, são afligidos por um período de 400 anos, Deus visita o povo com sinais, maravilhas, com mão forte, braço estendido, como o próprio Deus fala através de Moisés, e Deus os tira da escravidão, da terra do Egito, e os conduz por 40 anos no deserto, e os leva a uma terra que ele havia prometido, terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra que era muito boa, uma terra que era muito fértil, uma terra que produzia alimento em abundância, uma terra muito rica, muito vasta, muito próspera. Mas Israel, crescendo-se e multiplicando-se, Israel ensoberbece contra o Senhor e começa a transgredir, a cometer iniquidades, e Israel chega num ponto que Deus diz: nem mesmo as outras nações transgrediram contra mim como vós, e principalmente a nação de Judá, porque em um dado momento da história, a nação ela se divide. Uma ficou sendo denominada Israel, considerando 10 tribos, as tribos do norte, e outra Judá, 2 tribos, as tribos do sul. Israel também foi lançado de diante da face do Senhor, mas Judá teve pior castigo, porque
pior ainda do que Israel e do que todas as nações, Judá pecou contra o Senhor. E é exatamente neste momento em que o povo está em transgressão contra Deus, em que o povo está num excesso de religiosidade, num excesso de confiança própria nos seus atos. Porque qual que era a ideia da nação de Judá? A ideia deles é: Deus jamais levantará sua mão contra o templo que foi consagrado ao seu nome. Deus disse que habitaria na cidade de Jerusalém, portanto Deus não pode destruir a sua própria cidade. Deus nos chamou pelo seu nome, portanto somos o povo de Deus, então Deus nunca fará nada contra o seu próprio povo. Eles estavam confiados nisso. E então, numa mentalidade satânica, diabólica, perversa, o povo pensava que poderia cometer todo tipo de transgressão, de iniquidade, e depois iriam ao templo, ofereceriam os sacrifícios ao Senhor, e pela razão de estar oferecendo os sacrifícios ao Senhor, Deus simplesmente olharia para eles e diria: vamos deixar quieto, né? Pelo menos eles estão vindo na minha casa, pelo menos eles estão, não é assim que a gente pensa hoje? Não, irmão, mas pelo menos está indo, pelo menos está lá, mas pelo menos, só que Deus não aceita, pelo menos. Deus não aceita, pelo menos. Deus é santo e Deus é um Deus zeloso. E quando a palavra diz que Deus é um Deus zeloso, entenda essa palavra. Deus está dizendo: eu sou um Deus que tenho ciúmes do que é meu. É nesse sentido que a palavra zeloso está empregada. Por isso, Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. É referente a este texto dos profetas que diz: sou Deus zeloso. E outra vez Deus vai dizer: vós me provocaste a ira a zelos. Ou seja, Deus está dizendo: vocês estão me provocando ciúmes. E aí nesse período, Deus levanta, dentre tantos profetas, o profeta Joel. E aí Deus começa a trazer indagações sobre o povo, dizendo: quando foi que isso aconteceu? Foi nos vossos dias? Foi no dia dos vossos pais? Ou foi no dia dos pais dos pais? E aí Deus diz: eu quero que vocês façam uma narrativa. Deus está dizendo: eu estou entrando em juízo com a terra, e eu quero que isso seja escrito, gravado e narrado de geração em geração, porque toda a terra saberá que eu sou Deus. E aí Deus começa a falar. Deus começa a dizer à nação de Israel: vocês têm que chorar, vocês têm que gemer, porque vocês estão entorpecidos e não estão entendendo que já o vinho se acabou. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que já não há mais razão para alegrar-se, não há mais razão para jubilar, não há mais razão para alegrar-se, não existe mais, acabou os motivos. Por quê? Porque Deus não tem prazer nos sacrifícios. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. E Deus estabeleceu juízo com todas as nações da terra, começando por Judá e por Jerusalém. E é interessante que daí nós vamos ver um dos apóstolos dizendo assim: e se só o justo se salva, o que será então do ímpio? Porque Deus disse que o juízo começa pela sua casa. Então, se o juízo em Judá foi da maneira que foi, imagina o que será do resto que não se chama pelo nome do Senhor. Imagina o que será do restante que não tem o temor de Deus. E aí chega este texto que nós lemos aqui, onde o profeta, numa visão, numa sentença dada por Deus, ele diz: multidões no vale da decisão,
porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos no que diz respeito a esse vale da decisão. Por que o Senhor diz vale da decisão? Porque é exatamente isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo revista sobre toda a terra. E Ele está dividindo quem é dele de quem não é dele. Ele está separando o seu rebanho. É por isso que está escrito multidões e multidões no vale da decisão. Não é porque a multidão vai tomar uma decisão, é porque o Senhor está tomando uma decisão. O Senhor está dizendo: quem para o fogo, quem para a salvação, quem para a espada, quem para a peste, quem para a fome. Foi assim que Deus falou pela boca de Jeremias, foi assim que Deus falou pela boca de Ezequiel. Deus estava dizendo: estou eu estabelecendo juízo na terra, e aqueles que eu livrarei, levarei cativeiro. Portanto, aqueles que serão consumidos, eu despejarei sobre a face da terra, enviarei sobre eles a minha espada. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Irmão Jonas, por que nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19? Porque esta é uma profecia, esta é uma palavra que Deus está dizendo a respeito exatamente daquele tempo. Porque Deus iniciou a sua obra com a criação, e Deus veio desenvolvendo todas as coisas desde o princípio. Deus veio estabelecendo juízo, Deus veio se revelando aos homens, Deus veio mostrando a sua glória, o seu poder, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade. Deus vem mostrando, se revelando, trazendo sinais, maravilhas, até que se cumpre a promessa. Porque aqui no capítulo 3 do profeta Joel, é quando Deus diz: quando eu remover o cativeiro de Judá, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E antes de Deus falar isso, Deus disse no capítulo 2: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos servos, vossas servas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver Jesus há poucos dias havia subido, retomado o seu posto à destra de Deus, e agora os seus discípulos estão no cenáculo reunidos, e eles estão em oração, eles estão em jejum, eles estão em clamor, porque está para se cumprir a promessa que Deus fizera pelo ministério de Joel. E aí, quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando, de repente veio um movimento dos céus. Eles ouviram um som como que de um vento veemente, impetuoso, e a glória de Deus encheu a casa, e eles começaram a ver labaredas de fogo descendo, e eles começaram a falar em outras línguas, a bendizer o nome do Senhor e a profetizar. E era tempo de festa em Jerusalém. Era o final da festa dos Pentecostes. A cidade estava cheia de judeus de toda parte do mundo, porque Deus havia cumprido o que Ele disse, que espalharia a nação de Judá sobre os 4 cantos da terra. E agora esses judeus que estavam dos 4 cantos da terra estavam congregados onde? Em Jerusalém.
E como eles foram espalhados para os 4 cantos da terra, eles foram obrigados a conviver na língua, no idioma, na cultura das terras para onde eles foram lançados. E quando eles estão lá em Jerusalém, e aí eles começam a ouvir aquele tumulto, aquele movimento, aquele barulho, e começa um burburinho no meio do povo, e uns começam a perceber que existe algo diferente, outros com o coração empedernecido por causa da iniquidade, começam a zombar e a falar coisas que são zombarias contra o Espírito de Deus, dizendo: esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de vinho. Mas outros olhavam: não, isso não parece embriaguez. Eu estou ouvindo ele glorificar a Deus na língua da cidade aonde eu moro, do país aonde eu moro. Tem algo diferente acontecendo. O que significa isso? E aí se levanta Pedro e começa a dizer: nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados, não estamos cheios de vinho como vocês estão dizendo, sendo essa ainda a hora terceira do dia. Isso aqui, o que está acontecendo, é o que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa a pregar, e Pedro começa a trazer acerca de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do plano de salvação. E aí o texto vai dizer que aqueles que ouviram compungiram-se em seu coração e disseram: o que nós vamos fazer? E ele diz: arrependei-vos. Mas não acaba por aqui. Deus está cumprindo a sua promessa, e nós fazemos parte dessa promessa, porque tanto em Joel quanto na mensagem de Pedro, Pedro ressalta o que o profeta Joel fala no finalzinho do capítulo 2. O que ele fala? Isso é para vós, isso é para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. E o Senhor Deus nos chamou para essa salvação. Nós não éramos do povo da aliança, nós não fazíamos parte do concerto de Israel, nós éramos alheios a Deus, nós éramos totalmente indiferentes àquilo que Deus prometeu para o seu povo. Mas aprouve Deus, pelo poder da sua palavra, olhar para nós e nos chamar também para a salvação. E aprouve Deus derramar sobre nós do seu Espírito Santo. Por isso estamos aqui. Só que esta obra ainda não está acabada. Deus continua chamando, Deus continua usando agora os seus apóstolos para anunciar este tempo de separação. E como é que é feita essa separação? É o seguinte: Ezequiel estava lá, quando de repente a glória de Deus cai sobre ele, e aí ele é arrebatado, e ele começa a ter visões de Deus. E numa de suas visões, ele vê um homem vestido de linho, com um tinteiro na cintura. E aí alguém diz para ele: sai pela cidade e marca na testa todos aqueles que gemem e que choram por causa da iniquidade do meu povo. Aleluia! E depois tinha mais outros, que ele fala assim: vai atrás dele e mata todo o restante, só não toca nos que tem o sinal. Então vem o homem de linho, marcando a testa de quem é de Deus, e vem os de trás, matando e destruindo todos os demais. O juízo de Deus foi estabelecido. E o que é o cumprimento dessa profecia de um homem de linho assinalando na testa os homens que são para a salvação? É exatamente o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, sobre aquele que desce o Espírito Santo, aquele que é marcado pelo Espírito Santo, como Paulo disse: o penhor da vossa herança. Esse está debaixo do livramento de Deus, esse está debaixo das mãos do Todo-Poderoso para a salvação. E não importa o que lhe aconteça, ele sairá ileso, ainda que morra, ressuscitará, porque ele foi marcado por Deus. E quanto aos demais, a destruição os aguarda.
E aí no capítulo 3, a obra continua. Já desceu o Espírito Santo sobre alguns, mas ainda não foram todos assinalados. Ainda tem pessoas para assinalar, ainda tem pessoas para serem recebidas no reino, ainda tem almas para serem resgatadas, ainda tem ovelha perdida da casa de Israel para retornar ao aprisco. E lá vão os apóstolos. E aí Pedro e João estão indo para a oração. E no caminho eles são abordados por um pedinte. Mas eles agora estão com um selo diferente. Eles agora estão com a marca daquele que é eterno. Kamanda sou, Erebakai, Amandoshek, Amassou. Eles agora estão tomados pela glória de Deus. Eles agora são árvores de justiça do Senhor. Eles agora são mensageiros de Deus. Eles agora são homens cheios do Espírito Santo. E quando aquele homem estende a mão e pede alguma moeda, eles olham para ele. E Pedro fala assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa, e isto nós vamos te dar. No nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O homem não levantou. Pedro estende a mão e puxa a mão dele. E ele se firma sobre os pés. E ele não começa a andar como se nada tivesse acontecido. Ele começa a pular. Ele começa a saltar. Ele entra dentro do templo e glorifica a Deus pulando e saltando, porque o Senhor operara um milagre na sua vida. E de novo veio assombro. Imagine vocês um povo que há aproximadamente 400 anos não vê sinal, não vê maravilha, não ouve voz de profeta, não ouve voz de Deus, não vê nada. De repente vem um homem lá da Galileia e começa a fazer maravilha, sinal, e alguns se admiram, outros ficam perturbados, outros ficam furiosos, outros ficam com inveja, outros ficam com um sentimento faccioso. Mas ele está operando, ele está fazendo, e ele cura enfermos, ele dá um movimento ao paralítico, ele cura o mudo, ele cura o cego, ele ressuscita o morto, ele estende a mão que estava mirrada, ele faz maravilhas, sinais, ele multiplica pães, ele transforma água em vinho, ele expulsa demônios com autoridade, e ele fala do reino de Deus como ninguém. E agora acabou. Ele foi crucificado. Já tem pelo menos 50 dias. Uns falam por aí que ele ressuscitou, outros falam que ele foi roubado. A nação está num momento de incerteza. A nação está num momento de confusão. Por quê? Porque eles não têm a palavra. E é justamente isso que Deus fala lá em Joel: gemei e chorai, porque o pasto foi todo queimado, o gado está todo confuso, porque não tem pasto. É tudo um desolado deserto. O povo estava sem a palavra, sem a revelação, sem a visão. O povo estava confuso, desbaratado. Mas ali estava o homem de linho, assinalando. Ali estava o Espírito de Deus descendo. E aí quando eles pensam que acabaram com Jesus da Galileia, o nome dele ressurge na história. Depois de 50 dias, o nome dele reaparece na cura de um coxo. E eles começam a falar: mas que negócio que é esse? O que é que está acontecendo? Como esses homens fizeram esses sinais? Aí é quando Pedro toma a palavra e diz: não olhe para nós como se nós tivéssemos feito isso pela nossa própria virtude, porque é no nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram, é que esse homem está com perfeita saúde diante de vós. E aí vem o versículo 19 do capítulo 3, quando ele fala assim: agora arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Lá em Joel Deus fala: convertei-vos a mim, arrependei-vos, chorai e gemei. Santificar um dia de proibição. E então o Senhor enviará o mosto, o Senhor enviará o trigo, o Senhor enviará o óleo, o Senhor trará de volta o povo, o Senhor fará, e o Senhor mandará chuva, serôdia, temporã. E agora é exatamente isto que Pedro está dizendo: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e vocês participem do refrigério pela presença do Senhor. Porque a promessa é que aqueles que se arrependessem, Deus está dizendo: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela locusta, pela oruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E esta obra não parou. Nós estamos aqui no momento em que o mundo está em crise, o mundo está cheio de incerteza, homens cambaleando de um lado para outro, uns falam uma coisa, outros outras. Nem mesmo os que dividem a mesma área, o mesmo conhecimento científico, conseguem achar um meio termo para aquilo que está acontecendo. Não consegue haver equilíbrio, não consegue haver consenso. Umas coisas acontecem, outras piores ainda, e o povo está em confusão. Por quê? Porque Deus estabeleceu juízo sobre todas as nações da terra, e o homem de linho continua selando aqueles que são de Deus. E qual é o sinal de que essa separação está acontecendo? O sinal é aquele que ouve, aquele que se arrepende, aquele que guarda, aquele que pratica as minhas palavras. É como o homem prudente que edifica a casa na rocha. E aí vem o vento, vem o rio, e vem a tempestade, e combate contra a casa, e ela não cai. Isso está longe de ser problema, isso está longe de ser dificuldade, isso é juízo de Deus. O vento, o rio, a tempestade não são problemas do dia a dia, é o juízo do Deus Todo-Poderoso, que mostrará por fim quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem está na rocha e quem não está na rocha. Por isso a mensagem do Senhor continua sendo: arrependei-vos. Nós ainda precisamos, como o profeta Jeremias, pôr a mão na consciência e pensar, dizendo: melhor é para o homem assentar-se solitário e suportar o jugo da sua mocidade, porque Deus não oprimirá para sempre o seu povo. Qual é a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus? A diferença é: o que serve a Deus, apesar de toda circunstância, ele está confiado no seu Deus, ele permanece íntegro ao Senhor. Passe o que passar, ele não duvida da palavra do mestre. Ele sabe que daqui a pouquinho a trombeta vai tocar, ele será arrebatado e ele encontrará com o Senhor nos ares. Aleluia. É como Daniel. Qual foi o juízo de Deus? Cativeiro. Para quem? Para quem ele vai salvar. E Daniel, como é que Daniel está? Eu estou em terra estranha, no meio de um povo estranho, com língua estranha, costumes estranhos, cultos estranhos, deuses estranhos, tudo estranho, filosofia estranha, ciência estranha. Mas eu sou israelita. Eu não abro mão do meu Deus, porque aonde eu estiver, o meu Deus continua sendo meu Deus, e eu continuo sendo o povo dele. Aleluia. Xarabanagaçu anamaie kianas. Quemando basere me caía na barrácia.
E infelizmente hoje muitos estão como os israelitas no tempo do cativeiro babilônico. O que nós vamos fazer? Agora acabou, agora está perdido. O negócio, se nós quisermos viver, é nós se curvar aos deuses estranhos, é nós adorar os deuses estranhos, é nós se misturar no meio do povo, porque senão nós não vamos conseguir. Mas tem ainda 7.000 bocas que não beijou a Baal, tem ainda 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal, tem ainda homens como Daniel, como Ananias, como Misael e como Azarias, que mantêm a sua integridade a Deus. São os marcados pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, Satanás é muito sutil e persuasivo. E se nós não estivermos inteiramente na graça de Cristo, que nos foi concedida, nós somos facilmente ludibriados e enganados por Ele. O Espírito de Deus, através de João, lá na ilha de Pátimos, manda uma carta para uma das igrejas da Ásia, a igreja da cidade de Pérgamo. E o Senhor diz à igreja de Pérgamo: eu conheço as tuas obras. E olha o que o Senhor diz dela: vocês trabalharam pelo meu nome, não negaram a minha fé, permaneceram firmes. Mas ele diz: tenho porém uma coisa contra vós. O que é que Deus tem contra a igreja de Pérgamo? Porque haviam pessoas na igreja de Pérgamo que seguiam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? É o seguinte: nós não conseguimos vencer enfrentando cara a cara, vamos colocar tropeço, vamos na sutileza, vamos colocar legalidades para esse povo, porque através desse tipo de coisa eles vão transgredir contra o Senhor. E o Senhor diz para ele: tenho contra vós que alguns seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque, filho de Peor, colocar tropeço diante do povo, para que comesse os sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. O Senhor, por essa semana, falou muito ao meu coração acerca desse texto, e eu fiquei pensando: meu Deus, o que é hoje que são esses alimentos de idolatria? Irmãos, a pretexto de que nós estamos no tempo da graça, muitos estão incutindo coisas profanas no meio das coisas de Deus. Nós temos visto pessoas que professam o nome do Senhor, mas aliados com coisas que são pagãs, mundanas, cultos demoníacos. E tudo indiretamente, tudo na sutileza, é tropeço. Que é isso, irmão? Tudo é de Deus, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, pois é. Mas também tudo já está reservado para o fogo. Então não se iluda com coisas que são aparentemente permitidas. Não se iluda com coisas que são aparentemente normais, porque não são. Muitas vezes por causa disso, nós não percebemos o pecado entrar de forma mais grosseira, e nós acabamos nos deixando levar, e vamos transgredindo e nos prostituindo contra o Senhor. Irmão, Jonas está meio obscuro. Eu vou começar a citar exemplo. As festas que nós temos no nosso calendário anual, pelo menos 2 delas são cultos de idolatria. Cito Páscoa e cito Natal. Irmão Jonas, mas entenda, procure na história, estude a história. Essa comemoração natalina, como nós conhecemos,
adoração ao deus Saturno. E isso desde muito tempo, lá dos romanos. É o que eles chamam de Saturnália. Repare que os preparos da festividade têm data para começar e tem data para acabar, e não é o dia 25. É um período, é uma estação. Porque assim era feito esse culto de idolatria. E hoje tem muita gente envolvida nesse negócio. Tropeço. A Páscoa, como eles comemoram, não a Páscoa do Senhor, também é culto de idolatria. Povo nórdico cultuando a Thor, a Ostara, a Dionísio. Tudo entidade demoníaca. Só muda o nome e a localidade, mas são os mesmos demônios de todas as épocas que levaram o povo a pecar. É o mesmo Baal, é a mesma Astarote, é o mesmo Moloque, é o mesmo Adrameleque, é tudo a mesma coisa. Só muda a estratégia, só muda a sutileza, mas está todo mundo embargando. Não, é tempo da graça, não temos que nos preocupar com isso. É apenas uma festividade comemorativa cristã. Não tem nada de cristão nesse negócio. E aí, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo é que já tem pregadores e que estão dizendo que usando a palavra para dizer o que Deus ajuntou, não separa o homem. Também está implícito o que Deus separou, não ajunte um homem. Tentando alegar o quê? Que nem tudo aquilo que é casamento foi Deus que uniu. Ei! Casamento não é negócio secreto, é público. E é juramento. Diante de Deus, não importa onde foi feito, como foi feito. Se houve juramento, foi diante de Deus. Prova, o próprio Deus fez questão de que o casamento de Adão e Eva fosse público. Deus não deixou escondido. Se o primeiro casal for em público, os outros não vai ser escondido. A cerimônia pode mudar de região para região, mas o ato é público e tem confirmação, e é um juramento. E aí nós pegamos Salmo 15, o salmista começa dizendo: Senhor, quem morará no teu santo monte? Quem habitará o teu santo tabernáculo? E aí ele começa uma lista: aquele que faz isso, aquele que faz isso, aquele que mesmo com dano seu não muda o juramento. Mas agora, não, Jesus deixou uma brecha. Não, Jesus falou, distorcendo o texto para poder adaptar a sua iniquidade. Tropeço. E já está começando, o mundo está prostituído. Os que se dizem cristãos estão prostituídos. Cada um andando segundo a vista dos seus olhos. Diversidade de doutrina, cumpre-se o que disse o apóstolo: nos últimos tempos amontoarão para si doutores, para viverem conforme as suas próprias concupiscências. E onde nós estamos? Será que estamos chorando e lamentando por causa da iniquidade do povo? Porque só vai ser marcado na testa aquele que chora e geme pela iniquidade. Por isso a palavra: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e vos venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não é como dizem por aí, o refrigério de que você não vai ter mais problema, de que você não vai ter mais tribulação, de que você vai ser uma pessoa fora dessa atmosfera de sofrimento. Não, o refrigério é pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Paulo, depois que se converteu, ele continuou sofrendo. E o sofrimento se agravou, para ser bem sincero. Mas a alma do apóstolo, ela rejubilava em Deus, porque ele sabia que ele já estava vivendo o tempo do refrigério. Ele vivia o tempo do refrigério.
É aquilo que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ovelhas da manada seja arrebatada, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. É o que nós estamos vivendo. Espera-se muito e consegue-se nada. Luta-se muito e conquista-se nada. Por quê? Porque o povo se desviou do Senhor e tem seguido após deuses estranhos, doutrinas estranhas. O povo está preferindo aplaudir homens do que servir a Deus com sinceridade na alma. O povo está preferindo aplaudir talentos do que receber o Espírito Santo da promessa. O povo quer milagre, mas não quer salvação. Porque salvação exige renúncia. Salvação exige arrependimento. E o coração está duro demais. Mas Deus disse: multidões, multidões no vale da decisão. E Jeová está passando revista na terra. E Ele está separando. Irmão Jonas, o que eu faço? Arrependa-se, ouça a voz do Espírito e humilhe-se diante de Deus, e o Senhor te exaltará a seu tempo. Repare que a humilhação tem um período. Aleluia. Tiago diz: humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Não é de imediato. Não é assim não, eu me humilhei hoje, amanhã as coisas estão tudo diferente. Não. É um período de lamento, é um período de choro, é um período de pranto, é um período de angústia, é um período de boca no pó, de joelho no chão, de clamor a Deus, implorando por graça e misericórdia. E aí sim, quando Ele manifestar a sua glória, então virá por fim a recompensa que permanecerá para sempre. Enquanto isso, a presença dele me consola, me conforta. É o que diz o salmista: eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, eu estou passando pelo mais vil deserto, pelo mais obscuro caminho, mas a sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia. A palavra me alegra, o Espírito me renova, a presença me aquenta, e eu vou caminhando. Estou em Babilônia, estou indo para a cova, estou indo para a fornalha, estou vendo o povo sofrer, mas eu estou em Deus, eu estou em Cristo, minha vida está em Cristo, e eu vivo por Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Quem crê nessa palavra? É tempo de chorar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Tempo de pranto, de angústia e de lágrimas. É o nosso tempo. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor nada mais é do que mão de Deus, juízo de Deus. E sabe qual era a palavra de Deus no tempo do profeta Jeremias? Deus dizia para o seu povo: não acrediteis nos profetas que diz paz, paz, quando não há paz. Porque a mão do Senhor se manifestou e o juízo de Deus está sobre a terra. Não há paz, exceto aqueles que estão em Cristo Jesus. Exceto aqueles que passaram pelo arrependimento e foram marcados com o Espírito Santo. A esses sim a paz, porque já lhes veio o tempo do refrigério. Coloque-se sobre os seus pés, eu quero orar com você. Guarde essa palavra no teu coração. Vá para casa remoendo ela. Tempo de arrependimento, de choro, de pranto.
Irmão Jonas, eu vou ter alegria, vai, só na presença de Cristo. Vou ter regozijo, vai sim, só na presença de Cristo. É o que foi lido aqui, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará em Cristo Jesus. Por que ela excede todo entendimento? Porque não dá para entender, irmão. Todo mundo atribulado, passando perrengue, e o povo de Deus em paz. Por quê? Porque essa paz, ela não é condicionada à circunstância exterior. Ela é condicionada à paz que eu tenho com Deus, sabendo que eu não devo mais nada para Ele, porque o sangue do seu Filho Jesus Cristo já me purificou de todo pecado, e eu agora sou livre para amar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Ninguém mais me impede de estar na presença de Deus. Nem a morte, nem a morte, não há doença, não há nada, nada que me separe do amor de Cristo. Eu sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor, sua graça nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, eu sinto ele aqui. Amanasia nagai. Dibiamando gasui mexe minecaia na base. Glória, glória, aleluia. Ei, minha nagácia manavai enxuia. Orimicai kodebeshi minevossi de biomonrai de mansuria. Orque minebi abavardiou que binemombasse minicoire manavahashuria. Espírito Santo do Deus vivo, aquienta os nossos corações, trazendo sobre nós, ó Deus, dia após dia, a consciência de um quebrantamento, de uma contrição de espírito, para que possamos continuar vivendo. Ó Senhor, o tempo do refrigério. Abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos. Ó Deus, aguça os nossos ouvidos para que ouçamos o sonido da trombeta que soa. Amandarabasu anagahai amashuebesi. Oietou que me pomplete virassi amanagasu enemanai. Uribicai kou que me ovarte descei biandagácia. Eis que cedo vem o caiu redeche miniabavácia. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Kamandabantu yovo kai amanasoa nagaye. Ebiabovaiou se me caí de menekebi andavasu namai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não permita que sejamos engodados pelas sutilezas de Satanás. Não deixe, Senhor, que desprezemos os ardis de Satanás, porque Deus, temos visto a sua obra no meio das famílias, temos visto a sua obra no meio das igrejas, temos visto a sua obra no meio da população. Deus, tem misericórdia de nós. Deus, esteja conosco a tua palavra. Sejamos, Senhor, como a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, venhamos guardar a tua palavra e não negar o teu nome. Senhor, conserva a nossa consciência limpa, conserva, Deus, a nossa mente, meu Senhor, lavada pelo teu Espírito, para que possamos ter em mente a glória que nos está reservada. Espírito Santo, toca os corações que ouviram esta palavra.
aqueles que ainda estão endurecidos contra, ó Deus, o teu juízo, meu Senhor, traz-lhes arrependimento, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Vem com teu Espírito, Deus, destruindo todas as fortalezas do diabo, aniquilando toda a obra de Satanás, tirando a cegueira, quebrando as correntes, os grilhões, as cadeias, as algemas, despedaçando as muralhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcança esse coração que está aprisionado pela culpa, que está aprisionado, Pai, pelas correntes do inferno. Alcança essa alma, em nome de Jesus. Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Então vem, Espírito Santo, com a unção do Senhor, e despedaça o jugo de ferro que está sobre este pescoço, em nome de Jesus. Toda maldição cai por terra em nome de Jesus. Toca aí, redervilifácia, todo sentimento de culpa cai por terra em nome de Jesus. Abre os olhos, Deus, abre os olhos, Deus, ilumina o entendimento para compreender que o Senhor já nos remiu. Oh Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, traga arrependimento a esses corações, aos de perto e aos de longe, aos grandes e aos pequenos. E Deus, em nome de Jesus, provoca em nós um grande avivamento para a glória do teu nome. Provoca, Deus, um grande despertamento em nossos dias. Em nome de Jesus, não estejamos nós calados, ó Deus, diante dos falsos mestres, doutores e ensinadores, filhos de demônios que pervertem o juízo e a justiça. Mas estejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, tendo convicção da nossa recompensa. Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço. Vem com teu bálsamo, ó Deus, sarando os nossos corações. Vai, ó Deus, quebrando toda dúvida, cai por terra toda dúvida. Em nome de Jesus, toda dúvida seja aniquilada agora, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te louvo e eu te glorifico pela tua palavra, e pela tua misericórdia, e pela tua presença, e pela manifestação do teu Espírito, e pelo consolo das nossas almas. Ó Deus, conserva os nossos corações em tua palavra, em teus mandamentos. Meu Senhor, endireita as nossas veredas, faz caminho direito para os nossos pés, para que sejamos plantação de justiça do Senhor, para que a nossa vida seja instrumento de louvor e adoração ao teu nome, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, para a glória do Senhor eternamente. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.